agradecemos o professor Israel, professora Lúcia e professora Silvana. Eu acho que foram parece que vocês combinaram, mesmo que até trabalharam juntos para fazer as apresentações, porque foram muito importantes e muito interligadas. Né? A professora Silvana trouxe uma discussão do SUS, dos índices que estão nos afligindo atualmente, na área bem mais social, propriamente dita. Daí a professora Lúcia trouxe os aspectos mais psíquicos da questão do trabalho, né? Historiou um pouquinho a visão ontológica do trabalho também, enquanto desenvolvimento emancipatório e o sofrimento que ele pode nos causar, psíquico. E o professor Israel trouxe a história econômica um pouquinho, as duas principais correntes, né, da exploração do trabalho e do trabalho como uma forma de desenvolvimento humano também, que não é o predominante hoje no capitalismo. E o ponto alto do professor Israel, que eu acho, é a questão da alimentação como uma forma de direito fundamental, né, para a saúde do ser humano. Abrimos agora para as falas dos participantes, principalmente naquilo que todos estamos muito ansiosos para ouvi-los, que é como estão se sentindo nesse momento, no seu dia a dia, nos seus trabalhos, nessa questão que, inclusive, a professora Lúcia traz muito bem, com essa sobrecarga de trabalho que a pandemia nos trouxe, né? Esse tirar o chão da gente, que é sair daquela super disciplina que o capitalismo nos impõe e ficar sem chão por não sabermos o que fazer. Isso é o que mais me aflige hoje, porque eu era aquele robô ambulante com aquele monte de trabalho, né, disciplinado, e você pegou no meu ponto fraco, Lúcia, porque desde o dia da pandemia, do isolamento, eu realmente vinha adoecendo, porque não sei o que fazer às vezes. E parece que eu tenho muita coisa para fazer e nunca faço nada. Mas, enfim, eu acho que todo mundo está se sentindo um pouco assim. Mas vamos às inscrições, então. Né? Sintam-se bem à vontade, pessoal, para fazer questionamentos, para falar o que estão sentindo, porque esse é o momento de vocês agora. Tá? Professor Valdo, pode abrir o microfone e falar. A gente abre o microfone, fala e fecha o microfone, ok? Obrigado, Gisele. Também parabenizar aí os três que falaram e dizer que talvez a tua fala agora, ela deu sentido um pouco maior para quando esta atividade foi planejada. Como nós não estamos no calendário, né, oficial, foi pensado em atividades de interação educacionais conectadas, né, nesse período de pandemia, e naquela discussão a questão era começar pela saúde, para justamente nós ter um panorama de como é que cada um de nós estamos vivendo a pandemia. Então, eu vou fazer uma pergunta para os três e vou concluir com a minha questão. Foi muito bonito o discurso do Israel, da Lúcia e da Silvana. Nossa, parecia três professores maravilhosos, e são realmente, são professores maravilhosos, mas eu estou numa pandemia e eu estudo na educação e trabalho na educação. E o que nós estamos vivendo, que foi a provocação de como nós iríamos nuclear professores, estudantes, servidores, num panorama, numa conjuntura que ninguém consegue dizer nada. E ao não dizer nada sobre o fenômeno, a gente tem vontade de viver, tem vontade de conviver,
e tem vontade de agir dizendo que nós, como universidade, podemos fazer alguma coisa sim. Então, os três, além desse conhecimento extraordinário que vocês têm, vocês são pessoas humanas. Depois, quando vocês ouvirem os outros, eu gostaria de saber como é que cada um está. Eu vou falar como é que eu estou, bem resumidamente. Eu abandonei essa questão aí de distanciamento, isolamento social e agora em Curitiba, racionamento hídrico também. São três coisas. Isso é palavra de imprensa mundial. Eu estou em, como é que eu uso o termo? Eu estou em introspecção pessoal, estou ressignificando tudo o que eu vivi, em interação virtual com o mundo que me cerca, e o mundo que me cerca é qualquer lugar da galáxia que tenha conexão. Eu acho que eu nunca falei com tanta gente como eu falei nesses 90 dias. Eu nunca aprendi tanto de conexão virtual como aprendi, e já tenho feito minhas sugestões do esforço que a coordenação faz para conectar as pessoas, mas eu acho que nós temos que ampliar isso também, porque há um ganho de tempo quando a gente, com uma ação, faz vários objetivos. Por exemplo, nós temos que aprender várias plataformas. Por quê? Porque os estudantes e os professores, cada um deles tem a sua preferida. E um curso não pode ter uma oficial da universidade, que é a RNP, porque aquilo lá trava mais do que não sei o quê. E muito menos a conexão com a Microsoft, que é uma conexão capitalista, interessada, extremamente interessada, parece um convênio com o Bamerindos. Faz o Microsoft, pega o Word 365 e depois ficamos grudados o resto da vida na Microsoft e a turma do software livre, outras coisas e tal e tal. Então, a cada reunião poderia pegar alguém que sabe uma plataforma e organizar. Essa aqui está agora finalmente bem organizadinha, mas eu estou em interação. E eu levanto de manhã cedo tentando ver se eu chego até o final do dia, não sabendo se eu vou voltar de novo para a universidade. É um pouco o que a Lúcia disse dos trabalhadores. E todos nós estamos, se nós não administrar rapidamente o tempo, e aí está na fala dos três, o capitalismo pela via virtual é mais violento que pela via presencial. Eu estou com o pessoal da minha família, os que estão empregados e estão trabalhando remotamente, eles estão trabalhando no mínimo 14 horas por dia, eles não aguentam. A minha netinha acabou vindo para Curitiba porque o pai e a mãe dela, os dois trabalham conectados mais que 14 horas por dia e não tem a escola funcionando, não tem nada. Então, veja o que acontece, esse tipo de coisa. Para mim é bom, porque estou vivendo com a minha neta, reinstalei minha forma de trabalhar, estou aprendendo tudo o que eu fazia, estou me ressignificando, estou nessa forma de um processo de repensar a vida de novo, até da coisa com esse governo assassino que nós temos no país, de pensar que eu não sei se nós vamos sair da pandemia no Brasil. Ou cai esta merda deste governo, ou a recontaminação é violenta. O Ricardo Monteiro tá estudando isso no observatório aí. A recontaminação pelas estradas está violenta. Os dados estão subestimados, não estão sendo contabilizados e tudo. O Brasil corre rapidamente para se isolar no mundo de todas as formas possíveis. Então, o tema saúde discutido, ele é justamente como cada um de nós estamos. E é evidente, e damos conta de fazer esse virtual, que não é fácil, coisa que nós não sabíamos, estamos tendo que aprender tudo, todo mundo. E o especialista em informática, aqueles que tinham, eles não sabem o que fazer com aquela informática que eles tinham neste mundo que está aqui. Então, para mim, é de uma alegria, quero finalizar dizendo que é de uma alegria imensa estar olhando cada um de vocês na tela,
olhando a expressão, né? Volta e meia um dá uma risada. Foi muito bom, brinquei com a Mila quando fazia anos que eu não via a Mila fumando ali quando entrei na sala. A primeira imagem que eu vi foi a Mila fumando, digo, nossa, olha a Mila ali, reconheci ela na hora. Não importa se fumando, bebendo, fazendo o que tiver que fazer, mas nós temos que nos sentir gente de novo, humanos. E vou, além dessa pergunta para os três, como é que eles estão como pessoas, e eu me colocando como eu estou, sobrevivendo cada dia, resistindo a cada dia, aumentando minha resiliência, eu queria fazer uma sugestão para as próximas, não precisa ser na próxima, que é um tema que a Lúcia manja muito no trabalho dela, não no campo da psicologia, mas eu assisti uma prosa, e ele teve aí no Litoral falando, mas eu assisti essa semana, que é do Alex Catador, Alex Cardoso, que é neto dos caras lá da Ilha das Flores, lá em Porto Alegre. Alguém está com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto ali. E sugeri para vocês, Robson e Gisele, ele tem uma facilidade de contato muito bom, mas ele está dizendo uma coisa que é fundamental. Todos nós, em isolamento ou não isolamento, produzimos descarte. E descarte violento, e a pandemia está se espalhando pelo descarte. Quem de nós não tira nada de dentro da casa durante um período de um mês? E basta ter uma pessoa contaminada na casa, assintomática ou sintomática, que o resíduo está levando para fora. Nós estamos fazendo não entrar, mas o resíduo está saindo. E é grave essa questão. Então, são vários aspectos, mas eu queria sugerir isso, eu me proponho fazer o contato com ele. Ele, atualmente, ele é o presidente da Federação Nacional dos Catadores, mas ele tem uma circulação internacional, inclusive, tem uma capacidade de retratar e estudar, ele é um estudioso de toda essa questão, da forma de nós conviver com esses descartes malucos que nós fazemos, né? Que no mínimo nós tínhamos que produzir menos descarte, que já seria um avanço fenomenal, que esse período de recolhimento nos faria pensar, mas eu quero dar parabéns aí para o Israel, para a Silvana e para a Lúcia, que meteram a cara, e para o Robson e para a Gisele, que organizaram a reunião, e dizer que bom que é encontrar todos vocês, mesmo que seja pela via virtual. Depois nós se abraçamos, bebemos junto e fazemos tudo de novo, mas ao menos vamos se olhar e comemorar, né? Senão nós não vamos acordar de manhã, nós vamos infartar e vamos morrer. Obrigada, Valdo. Eu passo a palavra agora para a Ângela, que levantou a mãozinha, depois a Frantaína. É Frantaína, né? Acho que é assim que diz. Boa tarde a todos e todas, né? Que bom encontrá-los aqui. Eu tenho algumas observações, né? E, assim, uma solicitação para que Israel, Lúcia e Silvana enviem os dados que vocês utilizaram para a gente. São extremamente importantes e isso há que salientar, não é? Que essa é a diferença da gente pegar qualquer dado na internet e ter consciência, né? Dos dados e dos indicadores e a fonte, né, confiável, mais ou menos, às vezes, né, confiável, para que a gente possa organizar os nossos pensamentos. Então, gratidão pelas falas, achei excelente, Israel, você é do yoga, olha que massa. E eu queria começar com isso. Na geografia, nós estamos indo, acho que para a 14ª, 15ª roda de conversa, certo? Assim como nos levantamentos que eu tenho feito da educação básica em Santa Catarina, Estado do Paraná, Estado de São Paulo, mais ou menos nós temos como pessoas que têm acesso a essa forma remota de educação, o teto é 30%, né? Quando o professor tem 30%, ele pode, né? É algo espetacular.
né? E estou dizendo isso da realidade escola pública, da realidade do setor litoral. Às vezes, tem menos de 10%. Então, numa sala de 30, tem 3 participando, no máximo 10, né? E aí nós fizemos um levantamento, muitos dos nossos alunos, e creio que isso pode ser desdobrado, não é, para as pós-graduações, para a especialização, muitos estão em situação de sofrimento material, porque nós sabemos que no litoral, né, tem a sazonalidade da empregabilidade, né, das ocupações, enfim. Então, muitos em situação de sofrimento psicológico e de necessidades. Nós fizemos na geografia uma caixinha dos professores e estabelecemos um teto ali de R$80 e divulgamos que os estudantes da geografia que necessitarem de dinheiro para procurar a coordenação, que ela faz o repasse, né? Eu penso que talvez iniciativas como essa sejam importantes também para os estudantes da especialização, né? E aí queria propor também, né, porque as atividades corporais, elas são fundamentais, porque a única atividade corporal que o trabalhador e a trabalhadora faz é no contexto das atividades repetitivas, né? Então, e as atividades corporais, sobretudo de respiração, né? Eu tô, por exemplo, ontem eu dei trabalhei 2 dinâmicas com os professores lá do Jardim Ângela, lá da capital paulista, nas reuniões, né, para iniciar a reunião. Trabalhei 2 dinâmicas de pranayama para diminuir a ansiedade, que é o que está pegando quase todo mundo, não é? E diminuir também esses pensamentos, né? Que a gente fica assim, quando não trabalha algumas atividades corporais. Eu proporia, portanto, que as pessoas que pudessem, né, que a gente pudesse fazer um grupo que trabalhasse entremeando essas atividades de reflexão, de debate, ensinando algumas atividades de respiração, porque é possível controlar os nossos humores, as nossas ansiedades a partir das atividades de respiração, certo? Porque nós somos um todo, né? Então, é uma atividade de reflexão, mas a gente podia ou iniciar ou finalizar com alguma atividade de respiração, né? Com algumas práticas que poderiam ser disseminadas por esses estudantes também para suas famílias, né? Bom, acho que a evidenciação da crise foi extremamente importante pela Silvana, né? Queria chamar também a atenção que o número de milionários no planeta tem aumentado e a desigualdade ampliado. Então, isso é um dado, é fato, não é? Que a crise do capital não é uma crise de diminuição de lucros, a crise do capital é uma crise de ampliação dos lucros e, portanto, precarização da vida, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, e hoje na América Latina, a precarização de povos originários, povos e comunidades tradicionais, que foram empurrados para as áreas geologicamente mais, para as áreas geomorfologicamente mais mexidas, né, porque não dava para fazer agricultura monocultora, e são nessas áreas exatamente, né, que tem as florestas, né, que tem minérios. Então, com o processo de comoditização da economia, né, ou primarização, Plínio de Arruda Sampaio Filho vai chamar de primarização da economia brasileira. É só pegar os dados da balança comercial dos últimos 10 anos, a gente vai ver a progressiva diminuição de produtos de alto valor agregado e a ampliação, né, de commodities, de minério, madeira, enfim, não é? Só que essa comoditização da economia, ela impacta pessoas que estão distantes dos centros urbanos. Portanto, ela é quase que invisibilizada pela mídia, né? O que é que nós temos a ver com isso? Nós temos a ver porque a nossa economia entra em crise. Já há um processo de desindustrialização
há algum tempo em curso no Brasil, não é? Em função dessa opção, porque é uma opção política do atual governo, dos anteriores também, a gente não pode deixar de fazer autocrítica, não é? Pelo agro, hidro, mineiro e econegócio, não é? Que tem, então, impactado a vida dessas populações. Eu estou lendo muito uma mulher anarquista, descobri ela esses dias, chama Silvia Rivera Cusicanqui. Ela é aimará e anarquista. E ela vai dizer, né, num vídeo que eu posso socializar para vocês, que estamos vivendo em tempos obscuros. Estamos vivendo numa sociedade que mata e premia a quem retira a vida de quem dá a vida. Estamos matando as florestas, as mulheres, os mais precarizados, não é? Então, ela diz, né, ela trabalha com sociologia da imagem, e ela vai dizer, né, e gostaria de trazer, então, a ideia para cá, porque a discussão é a saúde mental e trabalho na pandemia, é preciso, né, olhar, e adoro a Ione, nossa professora, né, mais antiga do setor litoral, ela vai dizer, nós temos que trabalhar com a promoção da saúde, exatamente, né, e não com a doença, não é? E aí, a Silvia Riviera Cusicanqui, como a Aymara que é, né, e desde esse universo integrado, onde trabalho, saúde, vida é pensado desde uma perspectiva da dignidade, que ela vai dizer o que une todos os trabalhadores e trabalhadoras, quem não está no comércio formal, os indígenas, enfim, a humanidade que luta por uma vida digna. Ela pensa, então, a perspectiva das lutas desde a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras, enfim, dos povos, né? E ela vai dizer, então, pensando de uma forma integral a vida, ela vai dizer assim, é preciso fazer ritualizações, né? Para quê? Pela vida, pela reprodução e pela sanação da pátria, né? Da Pachamama ou da Mãe Terra, como queiram. E ela chama atenção, portanto, dos curadores. Por quê? Porque esses curadores e curadoras, né, benzedeiros, benzedeiras, como queiram chamar, não é? Eles carregam a energia, né, para que a vida possa se constituir ou se fortalecer na Terra. Então, me parece que também nós vivemos uma crise de paradigma de vida, de opção de vida, não é? E nós, aspas, aqueles que conseguimos ter conexão, eu já vi relatos dramáticos de professores, de uma criança, por exemplo, em São Paulo, que para ter acesso à internet, ela fica andando, pega o ônibus, que tem Wi-Fi gratuito, e fica andando dentro do ônibus, do ponto final até o início da linha, para fazer a tarefa de casa, né? Então, essa precarização do mundo do trabalho chega para os que podem e que não sofreram os efeitos do toyotismo, chega sob o nome bonito, né, aparentemente, né, requintado, né, anglicizado de home office, né? Então, o toyotismo, ele adentra os nossos lares, né, e mostra e evidencia, né, a força da hidra capitalista e de quanto nós estamos sendo e o quanto o trabalho tem sido, não é, explorado. Então, a minha pergunta, né, para os três é: como é que a gente pode pensar, né, novos projetos societários nesse contexto dos medos dos encontros, né, virtualmente? Se, por exemplo, uma parte significativa da população, eu vou dizer, peguei uns dados aí também, que quase 50%, mais 50% da população brasileira tem acesso precarizado à internet. O Banco Mundial omite os dados, ele diz 100% das famílias brasileiras têm acesso à internet, mas é aquele acesso de um pacote de dados de R$20. Se o estudante participar de uma live como essa de
em 2 horas, em menos de 2 horas, ele acaba com um pacote de dados que era para durar um mês. Então, como é que a gente pode ampliar os acessos nessa situação de pandemia? A questão da Copel já foi cogitada, penso que a universidade precisa, do litoral, precisa fazer um documento solicitando que a Copel, pelo menos, não é, possa, e ela tem rede para isso, nós sabemos, porque ela funciona, né, na temporada, para a Copel fornecer gratuitamente a base, essa, pacote de dados. É isso, gratidão. Obrigada, Ângela. Nós temos mais 3 inscritos por enquanto, eles falarão e depois vocês respondem, tá? Vão anotando aí. Frantaína, pode falar. Desligue o microfone. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. A minha fala, eu gostei muito da fala de todos os professores, mas a professora Lúcia, ela veio numa reflexão que eu tenho feito muito dentro do ambiente que eu atuo. Hoje eu não estou mais home office, eu já estou em atividade presencial, então, e tenho observado, nós tivemos redução salarial e redução de jornada, mas não redução de entrega. Então, ficou uma conta que não fecha, né? E aí, nesse sentido, enquanto expressão da questão social, eu posso observar uma relação que, em certo momento, ela tende a ser um assédio dentro do ambiente de trabalho. Porque você tem os pedidos e as entregas, ela tem que acontecer com menor hora de trabalho e menor remuneração. E isso com a justificativa que a entrega tem que acontecer para a manutenção do teu emprego e para a sustentabilidade da empresa. Então, são justificativas que acabam pressionando o trabalhador para que ele se sinta nessa situação, e acho que foi até a fala da professora Lúcia, para que ele conceda, seja um assédio concedido, de certa medida, essa ação e essa circunstância acaba acontecendo. Então, eu queria, se a professora Lúcia puder aprofundar isso na categoria trabalho, trazendo, enquanto expressão da questão social, essa situação que me fez e que eu tenho despertado um interesse nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Frantaína. Próximo inscrito, Robson. Oi, Gisele, eu estava testando o dispositivo aqui, eu levantei a mão, depois eu vi que eu tinha colocado, eu peço desculpas, tá? Não estou inscrito. Milá, próxima inscrita, Milá. Milá, está presente? Milá, não sei. Está por aí? Desligue o microfone e fale, Milá. Está aqui, ó. Ela está aqui, mas não está sentadinha ali. Então, depois ela pergunta, né? Vamos passar para a resposta dos professores. Quem gostaria de começar? Silvana, Lúcia, ela chegou. Milá, quer fazer a sua pergunta? Estava com a mão levantada? Desligue o microfone, Milá, e pergunte, por favor. Não consigo. Você, pode falar, Milá. Não consigo desativar o mudo. Não, já está. Tá falando. Você já está falando, pode falar. Não, agora você desligou. Aperte no microfoninho que ele vai permitir falar. Isso. Pode falar agora. Isso. Pode falar. Eu gostei bastante da fala dos 3 professores e eu queria pontuar uma coisa que a professora Lúcia falou a respeito do trabalho em sofrimento, né? E principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora, eu vejo, eu falo por mim, não sei se eu posso falar por todas as pessoas na mesma situação que eu, como líderes religiosos, a gente tem que estar se doando 200% em prol das pessoas da nossa comunidade religiosa, porque
eles não estão presentes fisicamente, não está acontecendo nenhum tipo de liturgia, mas todos eles estão tendo seus problemas pessoais, todos eles estão em agonia, em ansiedade, e aí eu, como uma pessoa só, tenho que estar suprindo espiritualmente a situação de cada um deles. E aí eu penso na questão dos médicos, enfermeiros, pessoas que têm os seus problemas particulares, mas que eles estão numa posição de trabalho que pode ser aquilo que eles mais amam fazer. No entanto, eles têm que estar ali para suprir a necessidade de outras pessoas, e eles acabam trabalhando tanto e tão exaustivamente que chega a ser um sofrimento ter que trabalhar. E como que a gente poderia ver essa perspectiva? Porque a professora Gisele falou para a gente falar um pouquinho como que está se sentindo durante a pandemia, e eu praticamente não estou vendo pandemia, porque como eu tenho estado em atividade o tempo todo, eu só não estou em atividade quando eu estou dormindo, e geralmente tratando de assuntos religiosos ou de trabalho mesmo, porque eu sempre trabalhei em casa, então eu não vejo muita diferença, porque eu trabalho com artesanato e com arte. Então eu não vejo muita diferença do meu dia a dia normal, porque eu sempre trabalhei em casa. Já duplicou o trabalho para mim, porque as pessoas estão tendo uma procura maior daquilo que a gente oferece como acessórios caseiros, porque as pessoas estão mais em casa, então elas estão vendo a cozinha, a sala, o quarto, elas querem decorar, elas querem enfeitar, então elas querem arte, elas querem artesanato, então nesse quesito eu estou trabalhando até mais do que antigamente, porque as pessoas estão encomendando mais. E no quesito como líder religiosa, eu me vejo tendo que suprir a carência espiritual e psicológica de muita gente, né? Tanto os meus, né, os que fazem parte da minha comunidade, quanto outras pessoas que me procuram por saber que eu sou mãe de santo. Então, eu sinto que, para mim, eu não tenho o refúgio. Eu sou o refúgio para muita gente e para mim eu não tenho refúgio. E eu creio que os médicos, enfermeiros e outras pessoas também nessa posição de lideranças devem sofrer da mesma maneira, porque tem que estar ali para ser um esteio, para ser um ponto de apoio para outras diversas pessoas, mas para eles mesmos não tem um refúgio, uma forma de se manter em sanidade mental, de se manter com saúde. E aí eu queria que falasse alguma coisa a respeito disso, porque é uma sobrecarga em cima de alguns. Eu não sei se todos os líderes religiosos, padres, pastores, outros sacerdotes, outros pais e mães de santo também sofrem isso que eu tenho passado, mas o que eu tenho sentido mais forte para mim durante a pandemia toda é que o apego emocional aumentou muito, muito, e o trabalho, que para mim já era o meu trabalho pessoal, também aumentou muito. Então, é como se durante a pandemia, ao invés de fazer como várias outras pessoas que estão em casa dormindo e comendo, eu tenho trabalhado o dobro. E aí eu queria saber o que seria ideal no meu caso, ou no caso de pessoas que estejam mais ou menos passando por essa mesma situação, porque eu participo de outros grupos com outras pessoas que estão numa situação semelhante à minha, e aí eu gostaria de debater isso, na questão da nossa própria saúde mental, saúde física, para que a gente esteja bem, para poder continuar servindo de esteio e de apoio para as outras pessoas. Era isso que eu queria perguntar. Tá bom, obrigada, Mila. Professores, me permitam, mas tem só mais uma escrita, e como o Robson não falou, eu vou pedir para a Adriana Barros fazer essa pergunta e depois nós encerramos com as respostas de vocês, tá? Adriana Barros, por favor. Só um pouquinho. Oi, boa tarde a todos e a todas.
Boa tarde. Estão me ouvindo? Tá. Sim, eu trabalho em escola pública, né, do Estado, e aí, na verdade, se pega um pouquinho no que a colega acabou de falar. Fazendo trabalho remoto e aí conversando com um dos funcionários que é PSS, né, que não é do quadro efetivo, ele demonstrando a insegurança dele, a área psíquica mesmo, né, bem afetada, falando até em pensamentos suicidas, o quanto que isso afetou, essa pandemia afetou e sobrecarregou alguns funcionários dessa área, né, da área de educação, professores, áreas administrativas, a gente sabendo que eles estão fazendo o trabalho remoto, indo de vez em quando à escola para entregar alguns materiais para os alunos que não têm acesso à internet, né, precisa de material impresso, o quanto eles foram sobrecarregados de várias formas e o quanto isso afetou a vida deles. Eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu, como do quadro efetivo, de certa forma, me sinto, como que eu posso falar, debilitada em algumas situações, mas não é bem essa palavra que eu queria usar, é impotente, tá? Me sinto impotente frente a alguns colegas, tentando conversar, dar um pouco de apoio, porque eu também vou uma vez por mês, 2 vezes por mês na escola, e eu vejo o quanto as pessoas estão psicologicamente afetadas com isso, e pega na fala da colega mesmo aí. Era isso. Obrigada, Adriana. Vamos passar agora, então, para os professores, né? Qual de vocês gostaria de começar? E peço o milagre de falarem brevemente. Não precisa correr tanto, mas assim, 5, 7 minutinhos cada um, tá bom? Silvana, podemos começar? Vamos seguir aquela ordem, né? Silvana, Lúcia e o Israel encerra, tá bom? Tá bom, então. Claro que a professora Lúcia foi mais chamada aí para responder algumas perguntas, né? Mas eu quero comentar o seguinte, que nessa situação, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, tem algumas coisas, claro, com o acirramento das relações de opressão, de exploração que todos nós estamos vivendo, né? Tem alguns aspectos, você veja, né, que nós vamos ter que reinventar. Aproveitando até para responder a professora Ângela, né? O isolamento, né? Ele é extremamente interessante aí para esse processo de opressão, né? Da relação capitalista de produção, porque ele, inclusive, nos fragmenta enquanto trabalhadores, da impossibilidade, ou mesmo do nosso agrupamento para a discussão do coletivo, das formas tradicionais que nós temos, né, de reunião, de organização e de luta. Então, de fato, isso hoje é inviável. Mas não quer dizer que isso não possa acontecer, a gente vai ter que reinventar esses processos. Por isso, esse sentimento, eu vejo que todos sim, estamos tendo, todos nós, no sentido assim, eu me sinto muito isolado, eu me sinto muito só, né? Nesse angústia pessoal, enfim, do sentimento de impotência. E claro que profissionais que estão na linha de frente tendem a sentir uma sobrecarga muito maior, respondendo a Milá, a própria Adriana Barros também, não é? Porque são referências, não é? No sentido do apoio, do acolhimento, e no caso dos profissionais da saúde, são eles que estão na linha de frente. Então, a sobrecarga de trabalho e, com certeza, de sofrimento psíquico, isso tende a acontecer com muito mais vigor, né? Essas pessoas têm que ter um cuidado muito maior consigo mesmas, até por ser esteio, né? Como você mesma chamou, né, Milá, dos outros, esteio. Então, a possibilidade de um impacto de adoecimento, de sofrimento psíquico é muito grande, porque sobrecarrega, né, no sentido de acolher as aflições, as angústias do seu grupo, da sua comunidade. Então, mas eu penso, respondendo um pouco também ao que a Ângela falou, quais são que projetos societários, quer dizer, um projeto societário maior,
não é? É de emancipação humana mesmo, anticapitalista. Esse é o projeto maior que nós temos que ter em mente, não é? Agora, eu vejo muito, você citou uma coisa bem importante, a professora Ângela citou, que foi a queda. Se vê, nós estamos num contexto aí de reconfiguração capitalista, não tenho dúvida disso. Houve uma queda de 18,8% na produção industrial e um incremento, né, na agronegócio, na exploração de commodities, que é o setor aí primário da produção do extrativismo mineral e tudo mais. Por isso, né, o impacto na população indígena, que detém terras ainda, que tem, né, que são, geram cobiça aí do capital. Então, tem tudo isso que está pela frente. Eu penso, Ângela, isso é uma reflexão minha, que eu coloco aí aos colegas também, que será, sobre a reorganização econômica, ela vai se dar pelo campo da atividade de reprodução social, as atividades de reprodução, as atividades tradicionalmente feitas em casa, domésticas, né, e de tudo que, com toda a sorte que compõe esse cenário, essa dimensão do trabalho. Isso é que vai recompor a economia, né, muito ligada à força, né, do trabalho das mulheres. Isso é bem importante, eu acho que é uma saída importante, nós, enquanto níveis de sociabilidade, né, de civilizatório mesmo. E as formas de organização hoje, né, ainda com toda uma precarização que a população tem de acessos à internet e tudo mais, mas é uma via de acesso que nós temos para poder discutir e reorganizar o nosso poder de luta, né? Não vejo, por incrível que pareça, na atual conjuntura política brasileira, acho que nós vamos ainda ter muitos protestos ao vivo e a cores, como estamos tendo, muitos protestos, porque está num nível de opressão, de exploração, que a gente vai viver coisas que, assim, no nível de acirramento total. Nós ainda vamos ver o que coloca em risco a saúde das pessoas em função de um período de pandemia. Isso é bastante grave, mas nós ainda vamos viver esses contextos com muita força, eu penso isso. A mobilização das ruas virá ainda com muita força, não é? Mas nós vamos ter que nos reinventar. A economia só vai... para as populações, para nós, trabalhadores, se reorganizar sob o ponto de vista no campo da reprodução social mesmo e das economias domésticas. É isso que eu vejo. E para os líderes, trabalhadores da saúde e tudo mais, é necessário, mais do que nunca, que essas pessoas também, né, se protejam, busquem ajuda. Tem um trabalho aí, acho que o Israel deu uma série de dicas importantes, porque são elas que recebem um impacto muito forte, não é, das suas, seja no campo da saúde, no campo dos líderes religiosos e de outros trabalhadores aí que têm um destaque no campo da liderança. Não sei se consegui, pelo menos, contribuir um pouquinho com o debate de vocês, tá bom? Deixo para os meus colegas. Obrigada. Obrigada a você, Silvana. Vamos lá, Lúcia. Bueno, primeiro, assim, né, vou reforçar um pouco do que eu falei também lá no início, né, eu não atuo com psicologia clínica, mas eu acho que todas as questões que vocês trouxeram são extremamente pertinentes, né, dentro do que a gente está se propondo aqui, né. Primeiro, assim, um pouco a fala do Valdo, eu ouvi uma coisa outro dia que eu achei bem legal, não é isolamento social, na verdade nós estamos vivendo isolamento de corpos, né, porque talvez nunca tenhamos estado tão conectados como nesse momento, né, e realmente nós estamos, né, pelo menos aí tem a outra questão que a Ângela coloca, né, quem tem acesso a essa conexão, mas nós que estamos vivendo com acesso à conexão, na verdade, estamos conectados. E isso são possibilidades, né, porque nós temos a primeira coisa, eu acho que é essa conexão com nós mesmos, né, eu acho que essa parada, e aí entra um pouquinho que a Milá trouxe, né,
essa conexão com nós mesmos. E aí eu acho que a fala da Ângela, no sentido de esse autocuidado, essa autoproteção, e quais são o que o Israel também traz, né? Quais são as atividades que me permitem, né? Esse encontro comigo mesmo, né? E esses exercícios de respiração, eu descobri o que me faz bem, sabe? Esse me permitir, estou mal, não estou bem, e o que me faz bem? O que vai me fazer esse cuidado que eu dou para os outros e que eu não estou conseguindo mais segurar, né, Milá? Então, o que vai me fazer bem? Né? Então, qual é a atividade que eu vou encontrar que vai me ajudar a me sentir cuidado assim como eu estou cuidando dos outros? Dentro da psicanálise, né, os psicanalistas, eles obrigatoriamente, eles têm que passar por, eles têm que, ao mesmo tempo que fazem, né, que atuam como terapeutas, eles têm que ter supervisão, e essa supervisão é isso, é um pouco do cuidado, né, eu cuido dos outros, mas eu preciso que alguém cuide de mim, né, então, o que eu encontro, né, para cuidar de mim, para me autocuidar, né, então, acho que primeiro esse encontro consigo mesmo, nesse sentido dessa autoobservação e de entender o que me faz bem, acho que isso é bem, e o Valdo trouxe isso, né, eu acho que isso é uma... E aí, depois esse encontro com os outros, que eu acho que é esse compartilhar dessas angústias, né? O quanto isso é importante, gente, o quanto é fundamental eu chegar aqui e dizer para vocês hoje, dizer a propósito da pergunta do Valdo, eu também tenho tido os meus momentos de ansiedade, eu também tenho me mergulhado nos meus momentos de depressão, eu também tenho mergulhado na perda total de chão, tipo, o que eu faço agora, eu também tenho sentido muita culpa, mas eu tenho que produzir, né? Então, eu acho que todos temos tido esses momentos, a angústia de não saber, mas afinal, de repente, o que vai acontecer? A universidade vai voltar, não vai voltar? Enfim, né, a gente poder dizer que ninguém tem o privilégio hoje de estar só nessas angústias. Em algum momento, todos, eu acho que essa é a nova normalidade. Infelizmente, é a nova normalidade. Em algum momento, todos temos essas angústias, não adianta. E tem que expor isso, tem que compartilhar isso. Talvez o melhor momento, além dessa primeiro essa auto-observação. O que está me passando, né? O que realmente está me passando? E segundo, o que me ajuda a melhorar isso e compartilhar isso. Eu não tenho que só compartilhar trabalho, eu não tenho que só compartilhar felicidade, eu não tenho que só compartilhar, né, tipo Facebook, né, o que eu estou comendo, tá tudo bem, tá tudo... Não, talvez seja a hora de mostrar que aquela coisa toda, aquele compartilhamento todo do Facebook é ilusão, né, a gente tem que compartilhar o que realmente somos, e o que realmente estamos sentindo, né. Então, acho que aproveitar... de repente até propor no teu grupo, estou direcionando muito para mim lá isso, mas até propor no teu grupo, quem sabe a gente faz aqui um grupo de, né, entre nós que somos esses cuidadores, né, de compartilhamento de como que a gente se sente, como que a gente está recebendo essa carga toda de angústia que vem, né, e estão tentando dar um suporte, um apoio, e como que a gente está se sentindo. Então, talvez um grupo, talvez é uma ideia, não sei, mas um pouco isso, né? Então, esse compartilhamento, esse admitir que é um estado diferente, que todos temos os nossos, né, baixos, e tem horas que não dá conta mesmo. E talvez uma coisa, eu acho que tem se falado muito, eu tenho medo desses modismos que acabam tomando, né, a yoga, a meditação, mas cada vez mais tem neurocientistas entrando nessa caminhada também, com pesquisas importantes. Gente, o estado de não fazer nada, o estado de parar e ficar no nada é fundamental. Te permite parar, te permite, né, ficar em estado de, sabe, letargia total, não quero, agora é comigo, eu quero parar e não fazer nada. Tente achar esse tempo para o não fazer, para o não ter que dar conta, para o não ter que dar resposta, né? Eu acho que esse é um caminho também muito importante, né? O não fazer. Entrando um pouquinho na fala da Ângela, é o desafio, né? Eu acho que essa pandemia é outra coisa do antes, da natureza do antes, ela evidencia de uma forma assim, para quem não estava conseguindo ver o que é a desigualdade social, né? Que é esse buraco que a gente cavou, né? E que é seríssimo, e que realmente nós estamos assim, tá escancarado para quem quiser ver que a gente está vivendo num mundo totalmente desigual, né? Totalmente em oposição, até dá para dizer, né? Ele é desigual ao ponto da oposição, ao ponto da violência, ao ponto
perversidade, ao ponto da total falta de né? Então, voltando aos encontros, então, primeiro é esse encontro comigo mesmo, depois é o encontro com os outros, esse compartilhar e com os saberes. E terceiro, aí entrando um pouco nisso que eu estava falando antes, eu acho que é o encontro com os valores. Né? Parece que a gente precisa reencontrar os valores que estão perdidos, em algum momento se perdeu completamente, que é o valor da vida, que é o valor do trabalho, que é o valor do amor, que é o valor da alimentação, que é o valor do cultivar, que é o valor da poesia, que é o valor da música, que é o valor das artes, né? Os valores da simplicidade. Eu acho que esse encontro com os valores, talvez esse seja um ponto, e cada um vai achar o seu, mas está completamente perdido, né? Então me parece que o encontro com os valores, né? Os valores que nos fazem sentido, que faça algum sentido novamente para a vida, né? Porque está tudo muito perdido por aí, né? Então, acho que esse encontro ele é fundamental, e aí, objetivamente, eu acho que também vale algumas ações também, né, no sentido de objetivos dessa inserção, dessa inclusão digital. Eu acho que a gente pode fazer alguns movimentos aí com o poder público de fazer alguns abaixo-assinados, fazer algumas investidas, porque o poder público ele pode buscar, nós temos hoje, por exemplo, pega o caso de Matinhos, nós temos hoje uma empresa em Matinhos, que é a Caiobá Fibras, não sei, mas ela está nos 3 ou 4 municípios, ela está em todos os municípios, ela ganhou um tamanho muito forte, tu faz uma empresa pública, uma parceria aí, público-privada, de repente tu consegue alargar isso. Nós já temos exemplos em várias cidades que já disponibilizam acesso em determinadas comunidades, gratuito. Porto Alegre fez isso num determinado momento, Canoas fez isso num determinado momento, né? A minha cidade também, no Rio Grande do Sul, também fez isso, um acesso quase, claro, uma cidade muito pequena, né? Então é um acesso quase que ilimitado. Então acho que a gente tem exemplos que é possível, é uma questão de, aí acho que entra a pressão agora também, a mobilização, a nossa capacidade talvez de fazer algum movimento nesse sentido maior, mas sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que não pode ser descuidada, né? E aí, assim, eu gostei muito da fala, só para fechar, eu gostei muito da fala acho que é da Fran, que traz a questão do assédio, né, realmente, né, eu acho que ela pegou tão perfeitamente isso, né, é tão perversa essa situação né, que já começa pela reforma trabalhista, ela é anterior, né, ela já começou pela reforma trabalhista, o quadro de precarização do trabalho, ele é muito anterior, ele vem numa crescente, e agora na pandemia ele é ao máximo, né, ele alcança a sua máxima, né, então realmente é assédio, tu tem toda a razão, é assédio, isso é assédio, então quando eu falo encontro com os valores é isso, é entender isso é assédio. O que é a uberização? Tem um documentário que é fantástico, que saiu o ano passado, que é Gui, a uberização do trabalho, que ele mostra bem essa perversidade e que tende a aumentar sem limites, né? E aí estamos compactuando com essa lógica, estamos compactuando com isso. Estamos compactuando com isso e, ao mesmo tempo, isso me incomoda muito, profundamente, né? É esse discurso das empresas de responsabilidade social e essa perversidade junto. Né? Eu acho que é uma coisa que não dá para aceitar. Isso não é responsabilidade social. Né? Então, nós que estamos discutindo as questões sociais, né, vamos discutir o que é responsabilidade social de verdade? Né? Eu acho que não dá para continuar a aceitar determinados discursos como válidos. Né? E eu tenho trabalhado, isso eu tento fazer no meu espaço de atuação com os estudantes, que é assim, o papel do gestor hoje. Eu acho que os gestores hoje têm um papel fundamental no sentido de tentar reverter um pouco isso. Dejus, que trabalha com a psicodinâmica do trabalho, ele coloca 100%, né? Ele traz os índices hoje de suicídio no trabalho, e ele coloca, é a responsabilidade de nós, gestores, mudarmos isso. Sabe, essa situação de total opressão, de total perversidade, de pressão sobre os trabalhadores. Então, é a organização do trabalho, é a gestão, claro que tem a questão macroeconômica tão bem, né, colocada pela Silvana e pelo Israel, mas tem que começar pelo micro também. Né? Tem que começar pela formação dos nossos futuros gestores. Né? Então, é um desafio, né? Não tem uma resposta, mas me parece que tem que tentar compartilhar com os nossos pares esse incômodo, essa visão, essa clara visão de que estou sendo assediada. Né? Existe assédio nisso.
Porque isso está me maltratando, isso está me fazendo mal aqui, aqui, aqui. Como é que você se sente? Né? Então, acho que a gente tem que tentar multiplicar um pouco isso, né? E claro, né, gente, também aí eu volto tanto para Milá quanto para a Fran, que trouxeram as questões, e para Milá também, principalmente, eu retomo um pouquinho, né, daí da coisa clínica mesmo, né? Tem que ver até onde eu dou conta, né? Se chega num ponto que daí eu já tentei várias coisas e não dou mais conta, aí eu preciso pedir ajuda. Né? Então, acho que a gente tem que desenvolver essa capacidade de nos auto-observar. Até onde eu dou conta, né? E até onde eu estou precisando. E essa ajuda só do compartilhar não deu conta, então vou ter que, quem sabe, uma ajuda mais especializada, né? Mas essa questão é muito séria, é assédio mesmo. Tens toda razão. Não sei, eu acho que foi tudo. A Adriana... Mas eu acho que eu já falei da Adriana, né? Que eu acho que já... Que é a questão do meu limite, entender o meu limite, que é um pouco isso que eu estou falando para todos, né? Acho que era isso, Gisele. Obrigada, Lúcia. Vamos imediatamente ao Israel. Vou fazer uma fala rápida aqui. Porque tem algum microfone aberto. Ah, o meu, desculpa. Primeiro agradecer a participação aqui de todo mundo, né? Muita alegria, apesar das dificuldades, a gente está aqui. Agradecer o convite da Gisele também, não só por hoje, tá na pós aqui. E vou responder rapidinho aqui mais ou menos o que foi colocado. Primeiro, o Valdo falou em relação de como eu estou, né? Então eu vou trazer um pouco de algumas coisas que eu faço, né? Eu estou naquela dicotomia, né? Minha esposa está grávida, nosso primeiro filho, então nossa primeira filha, né? Então a gente está naquela alegria e na felicidade de estar podendo estar em casa acompanhando, mas ao mesmo tempo aquela preocupação de que às vezes tem que ir no hospital, tem que comprar as coisas, né? E aquilo, que mundo que ela vai nascer, né? Que mundo que ela vem. Então esse misto de alegria e de preocupação. Outro que me deixa um pouco mais tranquilo é a minha situação de trabalho hoje. Então hoje eu estou concursado 20 horas ali na prefeitura e estou como substituto e consegui renovar, então está em processo, então me deixa um pouco mais tranquilo. Ela passou por uma transição e está indo para o serviço público ali também, então deixa a gente um pouco mais tranquilo. E por que eu falo isso? Há 4 anos atrás eu tinha uma empresa e prestava coisas privadas, dava aula picada, então eu ganhava pelo horário de trabalho, né? E eu tive uma infecção no ouvido, eu dava aula de surf, dava aula de natação, e o médico mandou eu parar de trabalhar, e eu não parava de trabalhar, porque eu falava para ele, como é que eu vou pagar esse remédio, como é que eu vou se eu não posso parar de trabalhar? Até que eu tomei uma bronca dele, ele falou, você acha mesmo que vale a pena você ficar surdo por causa de meia dúzia, ele foi até grosso, meia dúzia de playboy, né, que te paga? Aí foi a hora que eu parei um pouquinho, então... Mas o que me garantiu hoje estar um pouco mais tranquilo? É essa estabilidade no trabalho. Talvez, se fosse há 3 anos atrás, a minha situação seria um pouco mais preocupante, estaria um pouco mais nesse sentido. A professora Ângela falou o que mudar, né? Ângela, vou falar um pouquinho do que eu faço. Ocupação dos espaços, ocupação através das instituições, formação de grupos, de relações. Então, eu estar na UFPR foi uma ação estratégica, articular projetos. Então, esses 2 anos, conheci um monte de professores. Então, eu estou isso para que, quando eu saia dali, a gente continue os projetos. Ontem eu participei de uma reunião com pessoas que eu não conhecia e a gente criou articulações para ocupar os espaços, propor hortas comunitárias e articular algumas coisas assim. Então, acho que dentro de uma esfera local dentro do que cada um pode fazer, o que pode contribuir para que se pense novas formas de organização produtiva e novas formas de vida, novos modos de vida. Então, dentro dessa esfera, eu estou fazendo isso. E outro que eu acho que é importante é a ocupação dos espaços, principalmente das instituições, né? Eu vejo muito isso. Quando a Milá falou sobre como ela está sobrecarregada, o que me mostra? É uma reflexão que eu tenho. Por que as entidades religiosas no Brasil, de um tempo para cá, estão cada vez mais cheias e sobrecarregadas? Talvez seja pelo fato do Estado não dar conta e não oferecer serviços públicos. Não oferece atendimento psicológico, não oferece fisioterapia, não oferece assistência para os professores, não oferece, quase não tem, né? A UFPR Litoral é um setor à parte, né? Quem sabe ali, que ainda tem essas preocupações com o bem-estar. Em outras instituições não tem preocupação com isso. Então talvez me mostre isso, como que o nosso Estado ainda é precário no atendimento aos serviços públicos.
E isso sobrecarrega o quê? As igrejas, sobrecarrega as instituições de caridade, sobrecarrega uma série de outras questões para poder isso, ter essas ações. E a Adriana, eu sou parceiro da Adriana, também sou professor aqui, a gente voltou à aula remota ali pela prefeitura, obrigar a gente a fazer um monte de coisa. O que eu tento fazer ali, uma dica que eu dou, é horário de trabalho, e dentro de um processo, e tentar trazer a democracia dentro. A prefeitura é coordenação e direção indicada, o Estado ainda é eleição, né? E o que acabava acontecendo? A prefeitura manda, a secretaria manda a gente fazer uma coisa nada a ver burocrática, só para preencher coisa, sobrecarrega a gente, e a gente tem que acatar. Então o meu conflito ali é o tempo todo isso, porque eles querem que a gente, a secretaria está o tempo todo sabotando os próprios professores. Os próprios professores várias vezes sabotam a gente mesmo. Fica sobrecarregando a gente com, às vezes, reuniões excessivas, discussões excessivas, com burocracia excessiva, com sistemas excessivos. Então, o que eu tento fazer é trazer para a escola pública essa discussão da educação básica dos processos democráticos, onde a gente tem a voz, a gente possa discutir essas relações e que as coisas não sejam impostas. E dentro desse sentido, o que eu falo, né? Por exemplo, políticas de combate a essas desigualdades. São poucas vezes reflexões que fazem ali na escola. Na escola, às vezes, eu faço um pouco sobre isso. 2 medidas que ampliam a desigualdade no município de Matinhos. 2 medidas que aconteceram, que eu vi e que vivenciei. Primeiro, aumento do salário dos secretários de 11 secretários, de 3 mil para 9 mil. Primeiro passo, isso dá um custo de R$500 mil por ano. Eu fiz a divisão, isso dá R$400 por ano, por mês, para cada professor da instituição. Ou seja, aumentou a desigualdade. Uma pessoa que normalmente é empresária, ganhava 3 mil, agora está ganhando 9 mil para fechar contratos para a empresa dela. Ou seja, ampliou a desigualdade. Você retirou o recurso que iria não só para o professor, mas para a criança, porque está lá no atendimento à criança, e você retira isso. E o outro movimento que eu vi na prefeitura foi a compra das apostilas do Positivo. 2,5 milhões. O sistema, eu escutei que foi 6 milhões. Olha um tanto de coisa que você faz com 6 milhões. Ou seja, você retira o dinheiro do município, dá para uma empresa privada de capital aberto, e esse dinheiro, esses 2 milhões, estão indo para os Estados Unidos, para a Europa. Eles não ficam mais no Brasil. Então a gente precisa pensar o desenvolvimento endógeno, as relações de produção local. Então, finalizando isso, a sugestão que eu dou é tentar colocar horários de trabalho, que nem a professora Lúcia falou, tem que ter o tempo livre, é direito seu, é importante isso, definir. E para finalizar, eu acho que a gente precisa pensar isso, é o momento que a gente está fazendo, que o Evaldo falou, a gente precisa refletir nossos modos de vida e a gente também precisa refletir o nosso modo de produção, não adianta a gente querer isolar as coisas. Então eu penso nisso, a gente precisa articular isso numa perspectiva intersociável, interdisciplinar, e cada um contribuindo com um pouquinho e trazendo essa reflexão. Se a reflexão do professor é trazer essa reflexão, né, durante a aula, já é um primeiro passo. Se o outro na escola a gente conseguir oferecer alimento, é outro passo. Se o que permite... Então, cada um tem a sua maneira, mas eu acho que a gente precisa refletir seriamente na mudança do modo de vida e na mudança do nosso sistema produtivo. Tá bom? Eu agradeço e fico por aqui. Gente, muito obrigada aos professores. Eu acho que hoje foi um dia maravilhoso. Compensou aquilo que nós tivemos de desgaste a semana passada. Valeu muito a pena. Foi exatamente como a gente tinha previsto, tá bom? Muito obrigada e até dia 27, pessoal. Um grande beijo no coração de todos vocês.